Mas a saída do Magro Lima, ela, pra mim, é ainda insuperável como a do próprio Davi. Eles eram verdadeiros intelectuais, só que eles não eram um intelectual de carteirinha. Eles, quando estavam com a gente, eles eram Alcançáveis. absolutamente leves. Que falta que esse cara faz. Como me ajudou na vida o Davi Coimbra. A gente tem o prêmio Magro Lima. Era um cara genial, o Magro Lima, cara. Que vocês estejam muito bem, que os espíritos de vocês estejam absolutamente confortáveis e que possam estar sempre por perto de nós aqui, emprestando a energia que vocês nos davam quando estavam com a gente aqui fisicamente. 1h10, um bom início de tarde para você que está sintonizando as frequências da Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DNA do programa mantido há 18 anos. Vamos falar de Pretinho Básico? Vamos, claro. Essas saídas são as piores, tá? Para mim, isso aqui não tem explicação. A saída do Magro Lima pelo motivo que se deu, né? O Magro Lima foi um achado para o programa, né? O Potter, muito amigo do Magro, aliás, foi o cara que juntou o Magro Lima e a doutorinha Liz, né? Ele era uma figura que todos nós conhecíamos, né? Ele trabalhava no marketing aqui da RBS, Ele não? trabalhou no marketing, ele saiu pra Opus, aí eu falei pro Fetter, lembra do Marcão? Claro, ó. Cara, traz ele pra cá, cara. Puta, uma boa ideia, cara. Mas tu acha que ele vai pro... Sei lá, bota ele em qualquer coisa. Bota na internet primeiro. O primeiro podcast da Atlântida foi um podcast do Marcão com uma turma que era o Infosfera. Estamos entrando no ar para mais uma edição do Live Infosfera, o podcast de cultura nerd, cultura geek. Depois você veio a Teleflix e as coisas andaram, né? Participava do Tá Vazando, na tarde, Isso. né? Você sabe qual é a cidade que só tem homens azuis? Blumenau. O que o Magro Lima tinha que os outros integrantes não tinham? Porra, o intelecto, né? Acho que além da inteligência, uma inteligência emocional grande, né? O diferencial dele era a leitura, não tem nenhuma dúvida. Humor britânico, né? Exato. Qual é o teu órgão maior, Duda? Não posso falar nesse É horário. o ego, né? Eu acabaria o programa, tocaria a música. A inteligência do Pretinho, ela sempre teve a régua alta, cara. E quanto mais inteligente, mais corrosivo. Quanto mais inteligente, mais ácido. E a acidez do Marcão era muito bem-vinda, né? Porque ela fazia parte de uma coisa que já tinha no programa, enfim, né? E que te obrigava também a não ficar pra trás. Tipo assim, pô, eu não vou entrar num debate com o Magro Lima, velho. Sabe, com essa roupa. Não posso. Então, pô, tu tinha que remar pra tentar chegar perto do spray do Magro Lima, né? Que o Magro Lima tava lá na frente aqui, ó. Não é no Instagram, o Barack Obama ele segue no Twitter. Como falado todas as vezes. Tá, e quantas da pessoas mulher? ele segue no Twitter? 600 mil. Ah, então não é mérito. Sério, tudo isso? Ah, ele segue vocês? Aí- Legal. Não. Legal. Eu acho que ele É pior ainda, na real, né? Ele segue uma galera. Próximo disso foi uma estrela móvel, sei lá, Davi, Peninha, né? Peninha. Que é uma sagacidade de saber de qualquer assunto, né? E isso adquirido pela leitura. Esses três, assim, foram integrantes muito Pra diferentes. mim tem 4, tá? Tem 4 integrantes, estrelas móveis do programa, tocaram o horror no melhor sentido, assim. O Magro Lima, o Davi Coimbra, o Eduardo Peninha Bueno e o Túlio Milman. O que o Pretinho me fez? Vocês conseguiram algo, cara, em que eu não acreditava. Vocês conseguiram me deixar engraçado. Mas a saída do Magro Lima, ela, pra mim, é ainda insuperável como a do próprio Davi. Porque eu também não tinha muita convivência. Era um momento em que eu tava fora, tava morando fora, e eu não tinha a convivência física com o Magro Lima. Tinha uma coisa que rolava no programa, né? O Marcão começou a perder a voz e a gente respeitava muito a decisão dele de não contar o problema que ele estava tendo. Até porque nunca foi cravado o problema que ele tinha. A audiência debochava dele, cara. E a gente lia isso, lembra? Diziam que ele tava bêbado, que ele tava drogado, chapado. Como é que pode esse cara tá aí falando desse jeito? Vai manter o cara lá, vai seguir expondo. A minha resposta era, cara, a decisão de sair do programa, ela é do Magro Lima. Ela jamais vai ser minha. Chegou um momento que a gente começou a falar pro Marcão, o Feta no lado dele, eu no meu lado. Vamos falar pra audiência, cara. E aí eu lembro de uma mensagem, o Feta falou assim, o Marcão vai falar. A real, Fetter, e amigos e ouvintes, é que eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença neurológica
que afeta a minha parte neuromuscular. Tá, então o que isso quer dizer? Oficialmente, ela não tem nome, ela não tem diagnóstico, ela é uma doença que cai nas polineuropatias, como o médico fala, que é um balaio de gato neurológico, tá? Não quer dizer que não saibam exatamente como ela age e de onde ela veio, mas ela não tem um diagnóstico específico. Afetando a parte neuromuscular, ela mexe em tudo em mim que é músculo. Então, por exemplo, quem me viu já na rádio, nos corredores, por aí, no PB ao vivo, eu ando com uma bengala hoje, né? Porque eu não consigo caminhar direito. A minha marcha é diferente. Os meus braços são mais rígidos. E, bom, todo mundo aqui, né, nesse programa sabe que para falar, tu precisa de no mínimo 30 músculos na face, no rosto. E às vezes esses músculos estão mais rígidos. Então, para eu articular a fala é muito mais difícil do que para vocês. Para eu falar desse jeito agora, tá sendo uma maratona para mim. Esse programa é uma aula de humanidade. Quem quer aprender a ser humano tá ali. Tem uma aula ali. De um cara sendo destruído por dentro. E eu lembro do manancial de pedidos de desculpas da galera nas redes sociais. Né? Geralmente as pessoas acham que proteger é tirar, né? Porque era muito óbvio tirar o Marcão do ar, né? Era óbvio demais. Era muito óbvio, né? Fácil. Era um programa de rádio. A voz é essencial. Aí tá o cara ali com uma dificuldade tremenda pra falar. Dias piores, dias melhores. Aquilo ali, cara, era importante demais pra autoestima do Magro. Ele se sentia útil e importante e de fato era. A gente tem o prêmio Magro Lima, que é um troféu, uma foto dele, e a gente entrega eventualmente o prêmio. Pra qualquer que seja a premiação. E é uma cara dele assim, né? tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Era um cara genial, o Magro Lima, cara. E a decisão, de fato, de sair foi dele. E ele só saiu do programa pra ir embora. Tá. Esse aqui foi um presente. Eu não sei o bastidor do convite do Fetter ao Davi Coimbra. A gente se encontrou e o Davi disse que eventualmente ouvia o programa, ouvia bons comentários sobre o programa, ou a Marcinha, a esposa dele, ouvia o programa e comentava alguma coisa com ele. E aí eu falo, pô, e tu não gostaria de participar, de estar com a gente e uma vez, 2 por semana? E ele, gostaria, vamos tentar. Eu, vamos, vem. Cara, e ele chegava numa alegria para fazer o programa às 6 da tarde, com toda aquela sagacidade do Davi, a malícia do Davi. Que falta que esse cara faz, velho. Sabe que essa coisa do Pretinho, quando o Fetter me convidou, e foi um troço tão natural, porque é como se eu estivesse conversando com eles mesmos, que a gente sai às vezes, quantas vezes a gente sai, né? Num bar. Eu nunca vou pra lá pensando, vou dizer isso no Pretinho e tal, sabe? Eu vou lá assim com o espírito totalmente desarmado, como se eu fosse sentar com os amigos no bar. Como me ajudou na vida o Davi Coimbra, cara, com situações assim. Numa dessas coisas loucas da vida, assim, eu tô caminhando um dia na beira da praia, logo que ele tinha morrido, sei lá, fazia menos de 1 ano, e eu tava com uma dúvida. E eu falei, o Davi vai me ajudar, cara. Eu vou falar com o Davi. Ligou pra ele? O Davi já tinha morrido, cara. Puta, tu tinha dentro de ti que ele podia te ajudar. Eu tinha dentro de mim que ele estava vivo. E aí quando eu me dou conta, eu falo, meu Deus, cara, o Davi morreu. Aconteceu outra com o Magro Lima. Eu vou procurar na minha agenda, nos contatos do meu telefone, o Magrão do Opinião. E eu digito M-A-G-R, Magrão. E pau, vem o Magro Lima. E eu olhei, cara... E eu escrevi uma mensagem pro Magro Lima. Ele também já tinha ido embora. E eu, cara, vim aqui procurar um contato na minha agenda e te achei e tô te mandando essa mensagem aqui. Tomara que tu leia. Tu faz falta. Eu gosto muito de ti. Tu foi importante demais na minha vida, na nossa história. E é muito difícil, né, cara? Essas perdas, assim, pro nunca mais é muito difícil. O Davi tinha uma característica assim, muito bonita de vida de lealdade, né? E acho que é o cara que ensinou muito para quem estava perto dele pelo exemplo. O Davi, ele vivia o que ele falava, né? Ele era muito amigo, né, cara? Ele se importava de verdade, assim, com as pessoas. Ele parava a vida dele para resolver o problema. Um dos presentes, eu posso botar 10 presentes na minha vida do Pretinho Básico. Um dos presentes, ter conhecido o Davi, ter virado amigo dele de verdade, ter estado com ele até o último instante, literal. Cara, não acreditável.
E aí? Eu fui pra Boston 3 vezes, né? Pra visitá-lo lá na época que ele tava lutando contra o câncer. Só que 2 vezes ele tava curado do câncer. O câncer não tinha mais perigo de matar ele naquele momento. E a última vez que eu fui, eu senti uma coisa que faltava ao sentido da vida. A gente andou por Boston todo o tempo, o dia inteiro. E de noite a gente voltou pra casa do Davi. E ele, não, vamos passar no supermercado pra gente fazer um carreteiro. Aí ele comprou todas as coisas pro carreteiro no supermercado. Aí teve a compra no supermercado, tudo muito leve, com o Bernardo junto. Aí ele fazia um carreteiro com queijo dentro, que ele ficava mexendo. Então cada colherada do carreteiro vinha aquele caminho de queijo junto. Uma delícia, assim, sabe? Qual foi o pedido que eu fiz? Um carreteiro de filé com o queijo derretido que ele pega com a colher e fica aquele fiapo. E eu lembro da energia daquelas 4 paredes, sabe? De tu entrar no local e sentir em casa, sentir que ele tem uma coisa boa, sabe? Uma paz entre todo mundo que tá ali. Não tem nada gigantesco nisso, mas foi tão bonito de só de estar ali tomando vinhozinho, sabe? E olhando para aquilo e falando assim... E respirando aquele amor. Aqui tá o amor. Mas tá aqui, tá ali, tá aqui. E aquilo entra em ti e tu fala assim, meu Deus, é isso que eu preciso ter na minha vida muitas vezes. Acho que o Davi ensinou muito isso pra gente, assim, sabe? De estar com os amigos, assim, sabe? Estar no bar, no chopp, sabe? Isso aqui é nesse estúdio aqui, ó. Uhum. Seres humanos, né? O Pretinho é feito de seres humanos. Alô? Corno. Quem tá falando? Corno. Quem tá falando te identifica, meu irmão. Corno. Como é que nasce aquela história, cara? Como é que Davi Coimbra, com tudo que escreveu, com tudo que disse, com tudo que sabia, me tem uma ideia de ligar para pessoas aleatórias e... Corno! Isso é maravilhoso, cara. E era o único momento que a trilha baixava, né? Porque daí era não podia te obrigatório entregar, baixar né? a trilha pra o cara não saber que era do Pretinho, né? Porque a gente ligava pra pessoas conhecidas e chamava de corno, obviamente, né? E aí, cara, dava pra ver pelas respostas que eram os cornos. Quem ficava puto, né, era corno, né? E quem dava risada era corno manso, ou tava de bem com a vida. Querido, né? Um corno querido. Tu tem medo de falar teu nome aqui, o negócio é mais embaixo, meu irmão. Corno. Deve ser tu mesmo. Quem tá falando aí? É que uma coisa, cara, é assim, morreu aquele cara que participava do Pretinho Básico lá nos anos tais. Isso é uma coisa. Outra coisa é, morreu um cara do Pretinho Básico. Eles eram verdadeiros intelectuais, só que eles não eram um intelectual de carteirinha. Eles, quando estavam com a gente, eles eram... alcançáveis. Absolutamente leves. Eles não obtinham conhecimento para se exibir. Eles obtinham conhecimento para se alimentar. E esse conhecimento deu para eles leveza, para eles lidarem com a dureza que foi as doenças deles. Os últimos meses, Davi, foram de muito sofrimento, né? O Marcão teve Covid e morreu muito rápido com a Covid, né, no hospital. Mas os últimos tempos do Pretinho, onde ele produzia, quem digitava em casa na pandemia era a doutora, era a Liz. A Liz, ele separava ali, olhava, isso aqui a gente vai separar, esse e-mail aqui, blá, blá, blá. Então copia e cola, ele não conseguia mais fazer os movimentos com o mouse, né? Claro, a audiência perde um cara do ar, só que pra gente nunca é o cara do ar, né? O cara do ar é 2 horas por dia, né? É a convivência da amizade mesmo, né? A gente perdeu amigos, né? O Davi morreu na hora do programa. A Andressa entrou no timeline, Andressa Xavier, para dar a informação da morte do Davi Coimbra. Só um pouquinho. O Potter, Kelly, eu peço licença a vocês aqui. Nesse espaço do timeline, que é um espaço ocupado por Potter, por Kelly, e que sempre será ocupado por Davi Coimbra, que faleceu há pouco, gente. Eu, infelizmente, trago essa informação do falecimento do nosso querido colega, jornalista, Davi Coimbra. E aí, a programação muda a partir daquele instante. Eu lembro de um texto do Davi, leio o texto dele, lembro de uma música linda dos Beatles, que o Davi dizia que era a música mais linda do mundo, ele ia perguntando para as pessoas, qual é a música mais linda do mundo? Bohemian Rhapsody. Qual era essa música do Davi? The Long and Winding Road. Road. Tinha tudo a ver, né? Tudo a ver.
Tudo a ver, né? E acho que programas como Pretinho, assim, fazem com que essa memória, a homenagem aconteça imediatamente, porque o Pretinho da Uma daquele dia já foi tudo sobre o Davi. Boa tarde, amigo da Rede Atlântida, amigo do Pretinho Básico. Hoje é um dia muito difícil e absolutamente especial para gaúchos, para porto-alegrenses, para pessoas que tiveram contato com a pessoa e com a obra do Davi Coimbra, um grande amigo, grande jornalista, grande escritor, grande autor, que participou com a gente aqui de algumas edições, aliás, várias edições durante alguns anos do Pretinho Básico. E o Davi nos deixou, o Davi partiu hoje pela manhã e a gente não encontra a alegria, né, suficiente, necessária para apresentar um programa, né, com a energia do Pretinho Básico. Vamos pensar agora no Bernardo e no Fernando. Os dois meninos filhos dos dois, né? O Bernardo do Davi e o Fernando do Marcão. Os guris têm uma documentação sonora de horas e horas dos dois. No timeline, não exatamente como o Davi é, mas no Pretinho como o Davi é. Quer saber como é que teu pai era? Teu pai era esse bobalhão aqui, ó. Olha que delicioso bobalhão que ele é. Dá play aí. Uma moça que eu conheci aqui de Porto Alegre, ela tinha um namorado há muito tempo, 3 anos, tá? E eles estavam com um casamento marcado. E aí ela ficou noiva. Na véspera do casamento, ele chamou e tem que fazer uma confissão. Na verdade, eu tô contigo porque eu sou apaixonado pelo teu irmão. Mas eu quero casar contigo. Tá bom esse café, meu? Tá bom esse café? Então tá aqui, ó. Foda-se! Foda-se! Um programa de maior audiência do sul do Brasil. Aqui, Grande ó. abraço, até mais. Aqui. Porra, cara, dá um tempo, Magro. Porra, velho. Saco. Porque ali era um bate-papo, era uma coisa leve. Descompromissado. Era uma outra coisa, né? Enfim, o programa vira uma espécie de documentário para os meninos descobrirem isso, né? Descobrir que os pais deles eram caras leves, né? E que a gente tem que tocar a vida exatamente assim. Que apesar de um câncer, o cara tava lá rindo. Que apesar de uma doença que a gente não sabe o nome, que tava tirando os movimentos e a voz dele, tava lá ele rindo e falando bobagem com a gente. Isso é a vida. Isso é mostrar com um exemplo. Que foda. Obrigado Saudade por dos tudo, carinhas, tá? né? A partir do momento que o Pretinho, um programa feito por pessoas que viraram ícones, artistas para o público, gera essa demanda do cara que tem a casa noturna, o cara que tem o clube, o cara que faz as festas. Vem cá, você tem que trazer esses caras aqui. Novo produto da Amiga de Maria, olha que maravilha, uma lanterna que vem junto acoplada a uma cervejinha. Então tu podes ir iluminando o túnel da moto e bebendo... O primeiro show do Pretinho foi a balada do Pretinho. KG, Maurício Amaral, Porã, Potter, só os malucos, cara. Era maravilhoso.